Olá, bom dia, aqui é do canal Tua Semente, meu nome é Adriana. Finalizando agora, as leituras de amor que eu trouxe no mês de junho. Hoje vou dar continuidade às leituras comuns do canal. E uma delas é mensalmente, eu vou trazer para cada signo, como se fosse abrir, o mês. E agora o signo que a gente vai entrar é o signo de Câncer. E aí eu trouxe alguns decks aqui para a gente tirar as energias para Câncer, ou para a gente olhar para nossa energia, porque a gente tem todos os signos no mapa, para ver o que desse signo, o que dessa energia desse momento ressoa pra gente, tá? Eu comecei aqui com uma carta na minha meditação e vi essa carta 111. Ela fala sobre intuição. Aqui diz: confie em si mesmo. Você está sendo guiado. Ouça o seu interior. E o que ele está dizendo? Sinta o que ele diz e a direção que ele pede para você seguir. Veja, feche os olhos e permita. Confie no seu caminho e esse caminho é o que você deve estar. Afirmação: minha intuição fala comigo e eu a ouço. Confio que todas as coisas acontecem com um propósito. Então aqui a energia que eu trouxe é energia de Câncer, Mas o Câncer também, esse signo Câncer, ele também fala sobre maternidade, sobre assuntos de família, ancestralidade, intuição, que tem a ver com essa carta, Eu fiz umas anotações aqui da astróloga Rúbia, depois vou deixar o contato dela aqui na descrição, que também fala muito de intuição. Então a gente vai ver que essas energias estão conectadas, E, inclusive a gente está vivendo num momento agora em que Júpiter, eu acho que ele entrou dia 9/6 em Câncer e vai sair no dia 30. Então aqui é uma energia a mais, Vamos dizer assim. Então o que acontece? Júpiter, ele é o maior dos planetas que a gente tem no nosso sistema solar, E na mitologia grega ele representa Zeus. Mas para a astrologia, ele significa que expande tudo que a gente toca, Que traz crescimento, sorte, sabedoria, que de alguma forma essa energia abre caminho para conhecimento profundo, para conhecimentos filosóficos. Ele normalmente leva 12 anos para dar uma volta completa no zodíaco e passa um ano somente em cada signo. E ele esteve em Câncer agora, Tá agora, mas no passado ele teve por volta de 2013 e 2014. E aí é importante, se você conseguir lembrar, que às vezes tem acontecimentos marcantes que a gente consegue recordar de um determinado ano, Mais ou menos por volta de 2013 e 2014, o que estava acontecendo com você nesse período, Câncer, ele é um signo regido pela Lua e ele é do elemento água. Ele representa as nossas emoções, as nossas energias mais materiais de família, mais maternais, maternais de família, o nosso passado, a nossa ancestralidade. E também fala muito de acolhimento, de segurança emocional, das nossas raízes. Então, quando a gente está agora no mês de junho, mesmo que não seja o nosso signo, a gente sente que nessas áreas algo fica mais presente no nosso dia a dia, É como se de alguma forma essas energias influenciassem. Então, mesmo que você não saiba onde tem Câncer no seu mapa, se você quiser, vou deixar aqui também aqui na descrição o canal Personare, que você faz um mapa de graça para você ter uma noção de mais ou menos em qual casa está cada signo no planeta. E o que isso interfere na nossa vida, Se cada casa astrológica fala sobre um assunto, eu vou entender que se o meu signo solar, aquele que eu normalmente digo qual é o meu signo, o solar, ele está em determinada casa, eu vou entender que a energia dessa casa, o assunto que essa casa astrológica trabalha, é aquela energia que vai estar mais preponderante, no meu dia a dia, no meu cotidiano, a forma que eu interajo com as pessoas. E aí, quando tem esses detalhes especiais no céu, como por exemplo Júpiter está em Câncer, você pode olhar no mapa tanto onde você tem Câncer quanto você tem Júpiter, para saber mais ou menos qual casa e qual assunto vai estar sendo trabalhado naquele momento, Então, quando a gente fala de Câncer, a gente pensa nessa emoção, nessa intuição, nessa sensação de casa, de algo maternal. E quando Júpiter está junto com Câncer, isso significa que há um certo conforto entre eles, é como se eles falassem a mesma língua. Então vai haver expansão nos assuntos familiares, maternos, emocionais e intuitivos. A gente vai sentir, e claro, para cada um vai ser sentido de uma forma, mas preponderantemente são essas energias que a gente vai estar trabalhando nesse momento,
Só que é importante a gente tomar cuidado com a dualidade desse período, pois o trânsito também traz luz e sombra, a luz e sombra, né? E o que fala da nossa sombra para a gente evitar nossos exageros emocionais, alguma prepotência ou carência que fica mais exacerbada agora nesse período, falta de limites, né? Alguns dramas familiares que podem ficar mais notáveis, né, nesse período. E aí existe esse trânsito, vem para essa energia agora nossa, pedindo para que a gente tenha um certo equilíbrio em si, né, com a gente, trabalhando assuntos de afetos verdadeiros, de conexões emocionais reais, da segurança e do afeto em meio a esse caos tecnológico e ambiental, né? E reforça que nesse período a gente precisa aproveitar a energia para nos reconectarmos à nossa história, principalmente aquela história que fala sobre a nossa ancestralidade, para curar feridas do passado, para a gente tentar construir atualmente vínculos mais saudáveis, a valorizar a nossa casa interior, que é a nossa alma, nossas emoções, e também a nossa casa exterior, que é onde a gente se sente acolhido, né? O nosso lar, o nosso espaço. Então, que a gente possa aproveitar a energia de câncer, mesmo não sendo esse signo, ou não tendo ele em algum lugar forte no nosso mapa, que a gente aproveite essas energias para trabalhar, né, em nós. Eu falo que as energias dos astros é a mesma que o tarô, que para mim revela, né? Vamos dizer que você tá com vontade de ir à praia. Aí você abre a janela e você fala assim, poxa, o céu tá lindo, né? Tem um sol gostoso, o céu tá azul, então vou aproveitar para ir à praia. Não quer dizer necessariamente que você vá à praia, mas quer dizer que o tempo está favorável para isso. E quando a gente lê a astrologia dessa maneira, ou as energias do tarô, a gente pode entender que as energias estão ali. Eu posso aproveitar a onda delas ou não. Então, se eu quero trabalhar assuntos familiares, esse é o momento, porque eles vão estar mais aflorados, as pessoas talvez mais receptivas, né, por estarem mais envolvidas com o seu emocional. Então, é mais ou menos isso que os astros trazem pra gente, né, de como a gente aproveitar melhor as energias. E é quem sentir também, ver esse número, né, 1111, ou 1111, né, para ver o que ele fala a mais, né? Porque aqui já traz sobre um trabalho, uma necessidade de você ouvir a sua intuição, né? Vamos começar aqui. Eu vou tirar 2 cartas desse oráculo. Vamos ver o que vai sair aqui. Para a energia agora dos cancerianos e quem estiver acompanhando esse vídeo, que às vezes não somos de câncer, mas estamos aqui aproveitando, porque estamos lidando, né, com alguém que seja de câncer. Vamos ver aqui, 2 cartas. A carta número 19, que fala aqui sobre alguma espécie de... É como se você tivesse a necessidade nesse momento de rejuvenescer, mas aqui não estou falando da pele ou de uma, né? Eu tô falando da energia, de você se conectar com essa energia que traz essa sensação de você tá tão empolgado com algo que se sente jovem, né? Essa carta 19, ela fala sobre uma necessidade também de descanso. Então, quando você descansa a sua mente, aqui ele está em uma posição de meditação, né? Quando você silencia a sua mente, quando às vezes a gente não está assistindo um vídeo, não está aprendendo alguma coisa num livro ou vendo um filme, a gente está conectado com a gente mesmo. Então, esse momento pede que você tenha esse descanso, que você tenha essa, vamos dizer assim, essa reconexão, né, com você mesma, e de alguma forma que essa energia vai trazer para você uma sensação de rejuvenescimento. Aqui a carta 50 é o anjo da força, né? Aqui, sempre que eu lembro da carta da força, ou que eu tiro essa carta, me lembra sobre nós controlarmos nossas emoções, mas não abafando, para a gente se autorregular, para a gente entender que o que está fora não deve movimentar aquilo que eu vou escolher agora, que não deve, de alguma forma, afetar, né? E aí você fala assim, poxa, mas como não ser afetado por pessoas tão importantes para mim? Existe, né, principalmente as pessoas que estão próximas a nós, eu preciso trabalhar as questões de entender que a emoção do outro, aquilo que o outro passa, né, aquilo que de fato está acontecendo com o outro, a forma que ele enxerga a vida, não necessariamente é a nossa forma de ver. E aí, quando eu me deixo afetar pela emoção do outro, quando eu me deixo afetar pelo que o outro me diz, eu de alguma forma eu estou acolhendo essa energia como se ela fosse verdadeira, mas é só um olhar.
O olhar do outro, a opinião do outro, o que o outro acha, o que faz na vida, é apenas o olhar do outro sobre uma questão. Então, se essa carta fala sobre o anjo da força, e tem uma mulher aqui, ela parece estar com o mesmo olhar desse leão, né? Você precisa acessar a sua força, a sua energia, de entender que o externo, à medida que você vai amadurecendo, que você vai entendendo alguns processos seus, essa energia de fora deve te afetar menos. Se a gente falou aqui no início do vídeo que câncer vai falar sobre as nossas emoções, fala também sobre nossa intuição e também saiu aqui nessa carta, eu preciso trabalhar as minhas emoções internas, né, como se fosse a minha casa interior, minha alma e aquilo que mexe comigo, de uma forma a ficar mais neutra diante do que vem de fora. Porque imagina, se eu estou lidando com um familiar tóxico e eu não posso me afastar dele, né, porque temos ali um vínculo, às vezes é um ex-marido, às vezes é com uma mãe que você acaba cuidando. Como você vai cuidar e estar com essa pessoa, conviver, se você se afeta tanto pelo que ela diz? E aí a pergunta que volta pra gente é por que eu coloco essa pessoa nesse lugar de que é tão importante ouvir a opinião dessa pessoa, por que isso pra mim é tão forte? Então, a força aqui está em você domar as suas próprias emoções no sentido de o quanto de fora, que vem de fora, eu permito que mexa comigo, eu permito que interfira no meu dia a dia ou nas minhas escolhas, né? Eu posso sim e devo, né, abraçar a opinião dessas pessoas, principalmente as que são importantes, mas elas devem passar antes por um crivo meu. Será que essas pessoas de fora, mesmo eu amando muito, tem a ver com o que eu estou sentindo no momento? Tem a ver com as experiências que eu tive na vida? Então é sobre isso que estamos falando aqui, tá? Vou tirar uma carta de arcano maior aqui, desse talo negro, pra gente também entender as energias que os cancerianos e quem se conectou a esse vídeo tá agora recebendo. A energia de arcano maior para esse grupo. Saiu a carta da estrela. A carta da estrela é o signo de aquário, né? Talvez seja um canceriano lidando com um aquariano. Então, assim, aqui a carta da estrela, ela vem trazendo uma energia pra gente de esperança, de uma fé, de alguma renovação que eu tenho, né? Aqui fala da intuição, é como se essas pessoas que estivessem conectadas a esse vídeo estivessem sentindo de alguma forma que algo grandioso está vindo para a vida delas, né? Então, me pede como eu posso trabalhar a minha fé para acreditar naquilo que está vindo para o meu caminho, mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que, vamos dizer assim, apenas com os meus olhos, né, vamos dizer assim, materiais, eu não esteja vendo nada do que acontece. Então eu preciso aqui, de alguma forma, é como se essa estrela viesse reforçar a necessidade de eu trabalhar a minha fé, de eu trabalhar a minha ligação, a minha conexão com a minha espiritualidade, né? De entender que todas as orações que eu fiz, se eu estou aqui no meu caminho de crescimento, né, de entendimento, né, das minhas questões, se eu não culpo mais o externo pelas minhas, né, situações, pelas minhas pendengas emocionais, eu já estou de alguma forma evoluindo. Então, se eu estou fazendo a minha parte, aquilo que me cabe, e estou de alguma forma sentindo que tem esse progresso, por que eu não posso aceitar que a espiritualidade está me mandando um presente, que os meus pedidos vão ser atendidos? Então aqui pede que você renove essa esperança, né? Esse equilíbrio, principalmente daquilo que você não vê, porque você não está sozinha, né? De alguma forma há uma guiança aqui espiritual, trazendo, né, um pedido, uma energia de fé, de que você se mantenha forte naquilo que você acredita, porque o que é nosso, ele não demora a chegar, né? E aí você pode pensar assim, poxa, mas eu já estou há tanto tempo, eu acredito muito que esse tempo divino, eu falei até em outro vídeo sobre isso, eu vou até fazer um vídeo específico sobre o tempo divino, ele não é para você se basear nele como a gente faz no calendário, né, que a gente usa, mas de alguma forma para eu entender o tempo divino como aquilo que está sendo movimentado. E não necessariamente me prender em quando aquilo de fato vai acontecer, mas que aquilo vai acontecer. E aí eu vou vivendo a minha vida, lidando com aquilo que está no meu colo naquele momento, com os assuntos que estão ali para serem resolvidos, mas que eu não preciso me preocupar inicialmente com quando aquilo vai acontecer. Eu estou levando a minha vida, eu sei que aquilo vai vir para mim. E aí, enquanto isso não vem, eu preciso trabalhar a minha confiança,
né? O meu olhar sobre aquilo que eu preciso lidar naquele momento, né? A carta 6 de espadas, a carta dos amantes, a carta da torre e a carta da rainha de espadas. Esse momento, ou você já passou, ou você está passando esse momento de torre. Esse momento, diferente das outras torres, né, dos outros decks, essa carta, ela é muito linda. Ela tem 1, 2, 3, ela tem 4 borboletas aqui e vários vagalumes, né? Há uma energia aqui que isso que talvez você tenha lido em primeiro momento, que ia devastar você, que ia te quebrar, né, em várias partes, te transformou, né? Olha quantas borboletas aqui. Essa torre, ela é tão linda que você sente que há de fato nesse algo que parecia destrutivo, há algo de transformação ali, né? Há uma transformação grande aqui nessa torre. E a partir dela houve uma transformação imensa, né, sua, talvez mudando uma questão de visão espiritual, né, dos acontecimentos, de deixar de culpar o externo e as pessoas, como saiu aqui no início, sobre aquilo que nos acontece, porque eu entendo, né, que as pessoas que vêm na minha vida, elas vêm para de alguma forma transformar, né, elas vêm para que eu aprenda. E se a gente aprende através das conexões, essa ruptura que aconteceu aqui pode ter sido sim por conta de um amor, que você sabe que era um amor de almas ali, né? O cabelo deles estão conectados como se tivesse uma ligação que vai além, né, do que eles conseguem sentir nesse olhar, nesse toque, né? Algo que prende essas pessoas, não no sentido ruim, mas no sentido de alguma conexão, né? Essa aqui passam como se fossem fios, né, dos cabelos ou da energia ali. Tem um fio vermelho que lembra aquele fio do destino, como se essas pessoas estivessem conectadas. E a partir dessa torre, disso que vem como um caos inicial, vem transformar não só a forma de você enxergar essa pessoa e de tudo que ela te trouxe, mas para você analisar o passado e as bandeiras vermelhas que você precisou encarar, que você precisou aprender. É como se cada bandeira dessa tivesse trazido um aprendizado. E em cada momento que você se sentiu perdida, você se conectou à espiritualidade. Aqui essa rainha de copas, ela tem o coração aqui, ó, preso como se fosse uma gaiola, né? Como se ela estivesse ali no momento de não ouvir as suas emoções, mas sim analisar os fatos. As bandeiras aqui como se fossem fatos concretos do que lhe aconteceu. E aí, quando eu tiro um pouco a minha emoção disso e analiso somente os fatos, eu consigo ter uma visão mais real e pura de que isso aqui, na verdade, não me destruiu, pelo contrário, me transformou. E tudo isso aconteceu a partir dessa conexão de amor, dessa conexão tão forte e tão profunda, né? Que mesmo que você não esteja com essa pessoa aqui, essa carta aqui, 6 de espadas, ela fala sobre uma mudança, algo que aconteceu em você que te fez superar tudo aquilo que um dia você imaginou que pudesse, né, trazer tudo abaixo, e na verdade houve uma transformação. Então aqui essa pessoa está indo embora, né, indo cuidar das suas emoções, que para mim representa esse chale dela vermelho. Ela vai aqui não sozinha, mas acompanhada de toda uma guiança espiritual dela. Para mim, esses corvos, esses pássaros, são comunicações que a pessoa tem, né, com a espiritualidade. E esses pássaros, não sei se vocês conseguem ver, eles estão amarrados a esse barco como se eles estivessem dando a direção. São eles que estão levando ela ao seu destino, né? Só que isso tudo foi a partir desse momento. Esse momento de conexão, de amor real, de conexão com alguém que talvez você tenha uma ligação de almas. O distanciamento disso te quebrou. A não possibilidade de viver esse amor te quebrou. Só que nessa quebra você pôde ver a luz, né? Eu sempre imagino, eu li isso em algum lugar, mas a visualização que eu faço eu imaginei um peito, como se fosse o nosso peito, todo quebrado e dilacerado, mas que de alguma forma, por meio dessas frestas,
quebradas, emerge uma luz de dentro. Dessa luz que me transforma, dessa luz que vem, apesar dessa torre, me trazer entendimento sobre tudo que eu vivi. De entender que as pessoas que passaram na minha vida, que me fizeram sofrer, elas não são culpadas de nada. Elas me trouxeram entendimento sobre mim mesma, sobre o meu momento, sobre a minha jornada, né? Sobre aquilo que eu precisava aprender. E por meio dessas pessoas que antes eu via como pessoas ruins, agora eu vejo como fatos para que eu leve de aprendizado e não de dor. A dor, ela vem porque eu ainda preciso curar, mas quando a lição fica, né, apenas aquilo que foi aprendido e não a parte da dor, né? E aí, a fé que veio falando sobre você ler e confiar na sua intuição que saíram nas cartas iniciais é de permitir que a espiritualidade faça essa guiança desse barco, porque eles estão te levando ao destino que você precisa agora, né? Então, eu vou tirar as cartas aqui para ver quais são essas energias do que, né, para onde essa pessoa evoluída, que se reconstruiu, tudo a partir de uma conexão muito profunda, para onde essa pessoa está indo. Então, dando continuidade aqui, vamos ver o que para onde essa pessoa está sendo guiada aí, né? Para onde essa pessoa está sendo, vamos dizer, levada pela espiritualidade. Quais são esses novos caminhos, né, que estão se abrindo aqui? Para os cancerianos e todas as pessoas que se reconectaram aqui. Quatro cartas. A carta da cruz. A carta da chave. A carta do cavaleiro. E a carta dos peixes. No fundo do deck, a carta da cigana. O que acontece aqui? Aqui talvez você sinta que há forte uma guiança ou de alguma pessoa da sua família que você se reconecta de alguma forma. Talvez após a partida, né, dessa pessoa desse plano, você se sinta protegida por essa pessoa, ou talvez seja uma guiança, né, feminina, que você sinta como ou um anjo da guarda, ou como uma guiança, né, espiritual, uma cigana, né, aqui. E vem uma confirmação de que as suas orações são atendidas e agora você não precisa mais levar peso, esses pesos desnecessários que você o dia levou, porque agora você tem a chave que é a resposta disso tudo, que é a resposta desse grande entendimento que você teve aqui, de o seu emocional ser só uma parte de você, mas os fatos concretos daquilo que acontece, de toda essa transformação que você precisou passar, agora te trazem respostas, te trazem caminhos, novas portas a serem escolhidas, né? E isso aqui é um movimento rápido, ou de você para alguém, ou de alguém para você, né? Trazendo uma possibilidade, uma oportunidade de prosperidade, seja no campo afetivo ou no profissional, né? Aqui uma prosperidade porque você mereceu esse tesouro, você construiu esse tesouro dentro de você, em cada transformação dessa, de não se colocar como vítima, de entender o porquê aquilo aconteceu com você, talvez de levar isso para sua terapia, para o seu tratamento, ou de ler, buscando autoconhecimento aqui, né? Essa prosperidade vem da espiritualidade, isso tem saído no canal nas últimas, né, leituras, como algo que representa como se fosse mesmo um presente da espiritualidade na sua vida, nesse entendimento de que se você fez o seu processo, como agora você não vai ser atendida, como agora você vai se sentir sozinha, né? Então essa guiança aqui, seja ela qual for que você sinta, aqui no fundo do deck, até a carta do sol, vai trazer clareza para sua vida, vai trazer luz em questões que você talvez antes não visse, né? Não enxergasse. E aqui essa mulher, né, me vem como muito forte nessa leitura como uma guiança, como uma proteção que você tem, né, que te protege mesmo que você não saiba e que, né, de alguma forma foi a sua conexão com a espiritualidade, né, talvez pedindo para esse símbolo de força e proteção que você pudesse abrir novas portas, obter novas possibilidades. E o que ela te manda é algo rápido que está vindo na sua direção, que está no seu destino, no seu caminho, que representa algo próspero, muito próspero, né? Aqui também fala, essa carta me lembra muito carta de parceria, né? Porque são dois peixes ali juntos, alcançando aquilo como se... Pode ser que alguém te auxilie nesse processo, né, de você conquistar, né, esse algo material aqui, né? Muito bacana isso. Eu vou
Vou tirar uma carta aqui do tarô do Osho. Deixa eu ver o que vai sair a mais aqui. Eu tinha separado, mas depois eu senti que não era para trazer, mas agora no final veio a sensação de novo. Uma carta aqui para as pessoas que chegaram até esse vídeo, sejam cancerianos, ou pessoas que estão lidando com câncer, ou pessoas que simplesmente gostaram do título que está no vídeo, né? Uma carta. Carta do Criador. Aqui você sabe, né, que há uma justiça divina olhando para isso, né? Que o Criador não está dormindo e inerte ao que acontece aqui embaixo, né? Ele sabe de cada pessoa, de cada trajeto, de cada jornada. Então você confia nessa guiança, né, do Pai Maior, né, daquele que nos criou, que isso vai acontecer, né, que essa bênção na sua vida, que vai trazer grande prosperidade para os seus caminhos, é uma resposta das suas orações, é uma guiança da espiritualidade vindo para você, né? Como essa grande luz de fogo, como se fosse um grande fogo que vai trazer vitalidade, né? Que vai colocar luz. Me lembra muito a carta que estava aqui atrás, né? Do sol. Parece um sol, né? Então, confia, né? Se conecta à sua espiritualidade, pede uma direção, trabalha a sua fé nesse momento, porque é isso que o Criador está reservando para você, né? Um fogo divino, a partir de um grande entendimento de processos seus, vai vir, de alguma forma, trazer uma luz sobre tudo. Vou trazer aqui mais 3 cartinhas desse meu oráculo pessoal, da Mafalda. Como se fosse uma guiançazinha, sabe? Eu gosto muito de tirar algumas cartas, às vezes, no dia para mim. Saiu a carta. Acolha suas emoções, tudo a ver com o signo de Câncer, né? Imponha limites, inclusive falou isso lá nas informações da Rúbia. E mais uma carta aqui. Consciência social. Aqui, isso aqui tá quase que interligado, né? Quando você se sente aborrecido por algo, você sente que você não está sendo ouvida e respeitada, você precisa impor limite, né? E isso independe com que a gente está lidando. Você fala assim, mas é com a minha mãe. Mesmo sua mãe precisa, às vezes, de limite. Aqui, quem vai determinar o que está sendo ultrapassado é você. É você que sente que, de alguma forma, há um desrespeito, alguém está me atropelando aqui nessa situação, né? E aqui, a forma que eu cuido do meu mundo, do meu quarto, da minha casa, do meu espaço, eu de alguma forma coloco, né, para frente, para o universo. Então, assim, cuidar do planeta é, antes de tudo, cuidar de mim. Cuidar daquilo que eu como, que eu me alimento, porque aquilo que eu como, que eu alimento, que eu escolho, gera mais lixo ou menos lixo. Se eu estou no meu banho, né, naquele meu momento tão íntimo, eu fico com a água ligada, enquanto muitas pessoas não têm nem água encanada, eu tenho essa consciência, porque toda essa energia, se eu estou dentro desse mundo e faço parte dele, cada ação minha afeta tudo. Afeta inclusive a minha própria vida, como se batesse em algum lugar e voltasse para mim. Então, esse auto-amor, essa forma de você se cuidar com carinho, né, de acolher as suas angústias e de você colocar para fora, quando alguém desrespeitar para você a boca no trombone, dizendo assim, aqui você não passa, você está me desrespeitando, não estou gostando, não estou feliz, né? É uma forma também de cuidar de si, né? Porque se eu sou o todo e o todo sou eu, essa consciência social, a forma que eu lido com as pessoas, que eu lido com o planeta e com tudo, é a forma que no mínimo eu lido comigo. Aí você fala assim, não, eu cuido mais das pessoas do que de mim. Então, você sente que há um desequilíbrio? Então, aqui pede que você tenha essa consciência, primeiro para si, mas depois de você, né, externar isso, seja colocando limites, seja cuidando do seu próprio espaço, né, para que essa energia flua, né, saindo de você e voltando até você, né, como se fosse um grande cuidado que eu tenho primeiro comigo e depois eu tenho com aquilo que me acontece, com o que está fora, tá bem? Deixo vocês com essa leitura, espero que de alguma forma tenha contribuído para vocês nessa jornada. Essas cartas foram muito claras, né, com o que está vindo, então abraça essa energia é para você, tá bom? Deixo vocês com um grande beijo, queridos, até a próxima.